Olá, eu sou a Simonina Maté Felipe. Olá, eu sou a Daiane Aparecida Pavalato. E nós realizamos o nosso estágio curricular obrigatório 1 da fase da educação infantil em dupla. Nós escolhemos como área de concentração metodologias de ensino e o nosso tema foram as diferentes práticas de ensino em sala de aula. Na justificativa, nós pensamos que as práticas que nós desenvolvemos dentro da sala de aula contribuíram muito no processo evolutivo de cada criança, preparando elas para o dia a dia, para o amanhã e para todas as ocasiões. Nós utilizamos este livro, Uma Lição de Carinho, para tirar dele lições para todas as atividades propostas que nós levamos na creche. E esse livro ele mostra que todas as práticas dentro da sala de aula precisam ter amor, carinho e muito respeito. Objetivos: demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidade e maneira de se expressar e agir. Então, como objetivo principal do nosso estágio foi mostrar para as crianças o quão importante é se valorizar e respeitar também os seus colegas, independente de cor, religião, cultura, para que todos eles consigam levar isso para a vida deles, e não só ali dentro da sala de aula. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades e reconhecendo suas conquistas e limitações. Então a gente fez as atividades de maneira que eles conseguissem entender a forma que eles fazem com independência e depois com cooperação, para eles verem que eles conseguem, que eles são capazes de fazer isso. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Aqui, então, nós colocamos eles para fazer atividade em grupo bastante vezes, para eles entenderem que a cooperação, muitas vezes, é melhor do que estar sozinho e não conseguir fazer, e sim num conjunto onde cada um vai estar ajudando o próximo e no final tudo dará certo. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas em grupos diversos. Aqui, então, a gente fez com que eles se expressassem de maneira, por exemplo, assim, fizemos as atividades, algum gostou, outro não gostou, e estava tudo bem, porque tinha atividades que todo mundo brincou, todo mundo gostou, mas nem sempre a gente vai gostar de tudo, e precisamos aceitar isso de uma maneira natural. Demonstrar valorização das características do seu corpo e respeitar as características dos outros, crianças e adultos, com os quais convive. Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas, locais e regionais e modos de vida. Então, ali está o significado de ter respeito e fazer com que todos reconheçam suas habilidades, conquistas e limitações, mas principalmente o próprio eu, que é a gente que precisa estar lá, focando para a coisa acontecer. Fundamentação teórica. Os educadores são escutores da emoção. Eduquem olhando nos olhos, eduquem com gestos, eles falam tanto quanto as palavras. Então a gente aqui pegou um pensador, Augusto Cury, que ele compreende que as responsabilidades de cada atuante, de cada docente na sala, não seja apenas ali, e sim que leve com emoção sempre para fora das quatro paredes, que você se sinta emocionado para cada criança, fazendo com que ela aprenda não só simplesmente a disciplina, e sim o amor, o respeito, que vai muito além do que o próprio conteúdo da disciplina. Aqui na metodologia, nós vamos mostrar algumas propostas que nós levamos para todos os dias do estágio. No primeiro dia, nós levamos a contação de história, que foi aquele primeiro livro que nós mostramos lá, Uma Lição de Carinho. E esse livro mostrava um porquinho espinho, que ele não conseguia dar carinho por causa dos seus espinhos e também não conseguia receber. Só que então ele encontra um amigo que consegue fazer com que ele aprenda a vencer esse obstáculo, a achar uma solução para que ele possa receber esse carinho e todo esse amor que ele gostaria de receber e também poder dar. A partir da contação de história, nós elaboramos com as crianças uma atividade
onde elas precisavam pintar, criar um desenho pensando na história, no amor, no carinho, no respeito, né, que elas entenderam da história. E para finalizar esse dia, nós cantamos uma música com eles também. No segundo dia foi feita a criação do cartão, ou seja, um cartão afetivo para a família, para eles demonstrar com esse cartão o que eles aprenderam na historinha, sobre o respeito, sobre o amor, sobre o companheirismo. E daí terminamos esse dia com uma brincadeira. No terceiro dia, nós usamos a pintura em guache. Já que era uma semana pascal, nós resolvemos trabalhar com eles as casquinhas de ovos, a pintura em casquinhas, porque a casquinha do ovo era sensível. Então nós usamos essa sensibilidade das crianças, né, para trabalhar com a casquinha, tomar cuidado, devido cuidado para não quebrar, e usamos coordenação motora para pintar, criatividade, imaginação, para deixar tudo lindo, né? No quarto dia, então, criamos a árvore. Cada um pegou o seu ovinho e foi lá e pendurou no galho, criando assim a independência. Cada um foi lá, pegou e levou o seu. Juntos formamos uma grande árvore que ficou linda, trabalhamos muita cooperação. E daí no final do dia fizemos a cruzadinha também. E no quinto dia nós fizemos uma tarde somente de brincadeiras culturais. Todos os tipos de brincadeira que a gente poderia imaginar, né? Desde a dança das cadeiras, a corrida da colher, né? O ovo na colher, como é que é? Outra brincadeira? O rabo do coelho, o caça ao tesouro. Bom, inúmeras brincadeiras a gente realizou com eles ali, que até apareceu na foto antes, né? Observação. Então, a gente fez o nosso estágio no Centro de Educação Infantil Bom Pastor, que fica localizado aqui em Itaió, na Avenida João Bertoli, no bairro do Seminário. Você conta com vários profissionais muito dedicados no ensino, sempre inovando em suas práticas para o bom desenvolvimento das crianças. Porém, o espaço das salas poderiam ser maiores, pois o número de crianças que frequentam o mesmo se tornou apertado. Então, o que nós percebemos que as salas ela tem uma estrutura muito pequena para a quantidade de crianças, onde que às vezes acaba atrapalhando a atividade a ser proposta, onde precisava de mais espaço. Infelizmente, isso acabou acarretando no físico. Na verdade, o CEI ele conta com uma estrutura profissional muito boa. Só a estrutura mesmo do CEI ela não é tão adequada para o número de crianças, né? A gente sentiu isso muito, né? Porque o espaço era bem reduzido para o tanto de aluno que tinha. Aqui a gente pode ver algumas imagens, né? Algumas fotografias que a gente tirou das atividades elaboradas em cada dia que a gente teve lá no estágio, né? Planos de aula. Durante o nosso estágio, percebemos que a professora usa várias estratégias pedagógicas para trabalhar com as crianças. Seu planejamento parece bem complicado, mas durante a aplicação parece tudo tão fácil. Quando nós chegamos lá, conversamos com a professora, pelo que ela falava para nós, parecia ser muito mais do que a gente fez depois. Parecia ser muito mais difícil, mas na prática, quando começamos a fazer, percebemos o quão fácil era estar junto com as crianças, cooperando, fazendo com que elas aproveitassem do conteúdo que a gente tinha levado e assim dando tudo certo. Observamos que as crianças, ao chegarem no CEI, são recebidas sempre da mesma maneira. Acreditamos que é preciso inovar na recepção, para que elas não enjoem de ir todos os dias para o mesmo lugar. Ou seja, todo dia as crianças são recebidas com pecinhas ou quebra-cabeças. Isso então precisava ser inovado. Por exemplo, cada dia ser feito alguma coisa para que cada criança não enjoasse de ir para a escola, indo e voltando feliz. Conversamos com a professora regente para compreender os seus métodos pedagógicos para então poder aplicar as nossas atividades. Então, quando nós chegamos lá, primeiro conversamos com a professora para depois nós aplicasse as nossas atividades. Então, com a prática, nós percebemos o quanto é importante
estar inovando nas estratégias pedagógicas para que o conteúdo seja de fácil aplicação e que as crianças entendam também com grande facilidade. Levamos como propostas atividades que melhorassem o ambiente, trazendo alegria, criando novos hábitos, melhorando o relacionamento entre as crianças e a professora, aonde que nós fizemos eles entenderem o carinho, o respeito com cada um, exigindo a cooperação muitas vezes para eles entenderem que muitas vezes é melhor estar unidos do que sozinhos. Conversamos com as crianças sobre seus sentimentos em relação à escola e seus futuros. Através da ludicidade, conseguimos contribuir para o desenvolvimento das habilidades físicas, emocionais e intelectuais das crianças. Contamos histórias, cantamos, dançamos, trabalhamos em equipe e brincamos muito, porque nessa fase, aprender é brincando, é sendo feliz. Então, ali a professora que nos acompanhou nos mostrou no começo que foi difícil, mas conforme a gente foi realizando as atividades, foi acontecendo tudo tão naturalmente e no final deu tudo certo. Então a gente percebeu que as crianças pegaram com facilidade aquele conteúdo proposto por nós. Aqui na vivência do estágio, a gente resumiu o nosso estágio em 4 palavras. O entusiasmo, porque a gente chegou com tudo, né? A gente foi lá, queríamos lecionar, íamos passar 2 semanas numa sala de aula com crianças indo para a escola praticamente, né? Na pré-alfabetização, né? Então a gente foi com todo o entusiasmo, com muitas atividades, com muitas ideias, pensamentos, tudo que nós podíamos levar para aquele lugar a gente levou. Mas ao mesmo tempo a gente sentiu medo. Porque o medo de não dar conta, o medo da responsabilidade, conforme a gente ia observando a professora regente da sala, a gente ia vendo quanta coisa ela fazia numa tarde. Então isso gerou medo. O tempo, esse tempo, ele às vezes era nosso aliado e às vezes não, porque nós levávamos uma atividade e ficávamos, enquanto estávamos elaborando ela, a gente ficava com medo de não dar tempo de fazer, ou de sobrar tempo demais e a gente ficar perdida nesse tempo e não saber o que fazer nesse tempo ali, né? Mas para finalizar o nosso estágio, a gente finalizou com satisfação, com essa palavra, satisfação, porque a gente saiu de lá realizada, satisfeita com o resultado que a gente obteve, porque os alunos gostaram do que nós levamos, aprenderam, tiraram muitas lições, a professora regente ficou contente com a gente, os pais das crianças vieram nos elogiar, que as crianças estavam comentando em casa sobre a prof. Simone, sobre a prof. Daiane. Então a gente saiu de lá com essa palavra, levando essa palavra no nosso coração, satisfação. Sabendo que a gente pode melhorar, com certeza, né? E para finalizar o nosso trabalho do estágio, a gente finalizou com essa frase da Maria Montessori, que é uma inspiração para todos nós da educação, né? Que diz assim: a tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais num ambiente previamente organizado e depois se abster de interferir, levar o ensino e deixar que as crianças aprendam a fazer, sem a gente interferir nesse trabalho, nesse aprendizado das crianças. E esse foi o nosso estágio curricular obrigatório da educação infantil.